Olá, sejam muito bem-vindos. A gente vive num mundo que vamos combinar, obcecado pelo avanço tecnológico, né? E nessa correria toda, o nosso desenvolvimento interior muitas vezes acaba ficando para trás. Hoje, a gente vai explorar um pouco como o estudo sério da doutrina espírita nos propõe um jeito de reequilibrar essa balança. E tudo começa com essa pergunta, que é central. Será que todo esse progresso material incrível que a gente vê por aí não está acabando por ofuscar o que é mais essencial? Ou seja, o nosso desenvolvimento espiritual? É por aqui que a nossa reflexão de hoje vai caminhar. Então, para a gente entender bem essa questão, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre o desequilíbrio do mundo moderno. Depois, a gente entra na armadilha das respostas rápidas. Na sequência, vamos definir o que é a ciência do infinito. Aí a gente encara os desafios da dedicação e, por fim, apresentamos um caminho bem prático para quem quer começar. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, o desequilíbrio moderno. É uma verdadeira corrida, né? E não é só contra o tempo, mas muitas vezes é uma corrida contra a nossa própria essência. Pensa um pouco. A gente vive na era da globalização, da informação. A pressão por produzir, por se especializar, é tão grande que a gente acaba virando perito num pedacinho minúsculo da realidade, mas perde completamente a visão do conjunto. Sabe aquela história? A gente conhece cada detalhe da árvore, mas esquece que existe uma floresta inteira. E olha só, essa tabela aqui deixa o contraste bem claro. De um lado você tem o progresso tecnológico. Ele é rápido, é para fora, é fragmentado e focado no ter. Do outro lado, o desenvolvimento interior, que é profundo, é para dentro, ele une as coisas e é totalmente focado no ser. A balança, como dá para ver, raramente fica equilibrada. E aí que a gente chega num ponto-chave. Nessa corrida toda, chega uma hora que todo o conhecimento técnico, acadêmico, todo o diploma, ele se mostra insuficiente. Ele simplesmente não consegue preencher aquele vazio que a gente sente lá dentro, nem dá o consolo que a gente tanto busca nos momentos difíceis. E essa busca por algo que preenche o vazio nos leva direto para a nossa segunda parada, a armadilha das respostas rápidas. É aqui que a gente vai ver por que essa nossa cultura do tudo para ontem simplesmente não funciona quando o assunto é jornada espiritual. Nossa, essa citação é muito forte. Quando a gente esquece de olhar para dentro, de buscar as conquistas internas, a gente corre o risco de virar obsoleto. Isso mesmo. Como se fosse uma máquina que ficou para trás, desatualizada. É uma metáfora muito poderosa sobre a necessidade de evoluir por dentro. Mas por que a gente cai nessa armadilha? Bom, a doutrina aponta para duas grandes barreiras que a gente carrega. O orgulho, que não deixa a gente admitir que precisa de um trabalho interno profundo, e o egoísmo, que nos mantém naquela competição sem fim pelo ter. Os dois juntos nos fazem querer soluções fáceis e rápidas, em vez de uma transformação de verdade. E é bem tentador, né? Diante de uma montanha enorme para escalar, a gente sempre procura um atalho, uma solução que seja rápida, mas a verdade é que, no desenvolvimento espiritual de verdade, essa busca por respostas mágicas é pura ilusão. Não tem elevador para chegar no topo dessa montanha. Então, se não tem atalho, qual é a alternativa? Bom, isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a ciência do infinito. É assim que Allan Kardec se referia ao estudo profundo e sério da doutrina espírita. E uma coisa muito importante para a gente entender é que o espiritismo não é uma coisa só. Ele se apoia em três pilares, o famoso tríplice aspecto. Ele é ciência, porque investiga os fenômenos, é filosofia, porque reflete sobre os princípios que vêm desses fenômenos, e é moral, porque trata de como a gente aplica tudo isso na nossa vida. E aqui vem a famosa definição do Kardec. O espiritismo é a ciência do infinito. Vamos parar e pensar no peso dessa frase. Ele não fala que é uma crença ou só uma filosofia, ele define como uma ciência, e não uma ciência qualquer, mas a ciência do infinito. Isso já dá uma dimensão da seriedade e da imensidão do que a gente está falando. E para deixar bem claro que não tem atalho, o Kardec usa uma comparação que eu acho genial. Ele diz o seguinte: se a gente leva anos para formar um profissional, e às vezes nem um profissional brilhante, como é que a gente pode querer dominar ciência do infinito em algumas horinhas? É um convite direto à paciência e à dedicação. Bom, agora vamos encarar a realidade, né? Esse caminho do estudo sério tem seus desafios, tem seus obstáculos, e é muito importante a gente reconhecer quais são eles. Muita gente acaba desistindo no meio do caminho e os motivos são super compreensíveis. Tem gente que só busca uma resposta pontual para um problema, como se fosse um remédio rápido, e depois para.
Outros se contentam com o superficial, com o ouvir dizer. E, claro, a falta de tempo ou a atração pelas coisas passageiras do mundo são obstáculos gigantes. No fundo, tudo isso aponta para uma falta de compromisso com um processo que é de longo prazo. Então, como é que a gente supera isso? O segredo está aqui. A verdadeira compreensão exige esforço sincero, exige disciplina e, o mais importante de tudo, exige a aplicação do que se aprende na própria vida. O estudo não é só para acumular informação, mas para a gente se transformar. E tudo isso nos traz, finalmente, a nossa última parte. Se essa ideia de um estudo sério e profundo fez sentido, saiba que existe um caminho claro para começar. É um convite ao estudo organizado, sistematizado, e o legal é que não precisa começar do zero reinventando a roda. Já existe um roteiro, um plano de estudo que guia o estudante através das 5 obras fundamentais de Allan Kardec. E depois ainda tem as obras póstumas. É um caminho que dá a base mais sólida possível para esse conhecimento. E para quem não quer fazer essa jornada sozinho, o que é ótimo, existe a oportunidade de se juntar a um grupo de estudos. O encontro é online, acontece toda quarta-feira, às 8 da noite, no horário de Brasília, e é pelo Google Meet. Para participar é super simples. Para receber o link e as informações, é só entrar em contato com o Albucaces de Paula diretamente pelo WhatsApp. O número de contato é 24988686958. Anota aí, é uma oportunidade excelente para estudar em grupo, trocar ideias e aprofundar toda essa compreensão que a gente conversou até agora. E para a gente fechar, quero deixar essa reflexão final que, para mim, amarra tudo que a gente conversou hoje. O verdadeiro progresso, sabe, aquele que é completo, que dura de verdade, só acontece quando o avanço da nossa mente caminha de mãos dadas com a evolução do nosso espírito. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!